Mais uma live de quinta-feira, trazendo o melhor para vocês. Essa live tá muito interessante, porque é a continuação da live anterior, da semana passada. E hoje eu vou aprofundar o assunto colocado. E aí já vou pedir para você compartilhar essa live, curtir essa live para que mais pessoas tenham acesso a essa live. Essa é a parte 2, né, a segunda live. E para quem não me conhece, eu sou o Whindersson Moraes, sou psicólogo clínico, também coach integral sistêmico formado pela Febracis, onde o presidente é o Paulo Vieira, autor do Poder da Ação e Poder da Autorresponsabilidade. Também analista de perfil comportamental, empreendedor digital, amante da vida e aprendiz. Então eu venho nessa live, né, aprofundar esse tema que é tão presente no nosso dia a dia. E aí eu vou voltar a um ponto crucial. Eu vou relembrar. Tudo é estímulo. Tudo na sua vida é estímulo. Só que existe uma fase da nossa vida que ele tem um potencial muito maior, um potencial intensivo para marcar a gente, para registrar com maior força, que é na fase da criança e adolescência, mais ainda na fase da criança. Por quê? Como é que, só relembrando alguns pontos da semana passada, tudo aquilo que eu enxergo, tudo aquilo que eu escuto e tudo aquilo que eu sinto de uma forma repetida ou com forte impacto emocional, isso vai criar uma crença, uma verdade, aquilo que eu acredito sobre o mundo que eu atuo. E aí, seguindo essa lógica de pensamento, quando uma mãe dá um grito e esse filho era criança, dar um grito é um estímulo, é dar um estímulo para essa criança, para esse filho. E esse estímulo produz crença, que é a verdade que a gente tem, nossas verdades que nós construímos durante a vida. A surra do pai, a surra da mãe, isso é estímulo. E o estímulo produz crença. E como resultado, tudo isso produz um aprendizado. A gente aprende. Existe um aprendizado aí. Uma crítica da mãe. Aí essa mãe fala: você não presta. Você não presta, menino. Isso é um estímulo. É um estímulo que gera um aprendizado e esse aprendizado é disfuncional, esse estímulo é disfuncional, que gera um aprendizado disfuncional, que gera uma crença disfuncional. Um abraço de um pai, da mãe, fazer bolo com a mãe, álcool e droga na família, todas essas experiências produzem nossas crenças, nossas verdades e o que acreditamos na vida. Minhas crenças são criadas pela experiência, por nossas experiências. E agora eu vou falar do entendimento disso que eu estou falando.
As experiências que você vive, que eu vivo, exemplo, surras, gritos, beijos, abraços, tudo isso vai virar memória. O pai e uma mãe batem em um filho. Aí esse fato passou. Esse fato passou, né? Às vezes tem 7 anos, 8 anos, passou. Só que o que ficou é a memória. O que fica é a memória. Fica registrado. E aí, como é que fica registrado? Tudo aquilo que viu, aquilo que escutou e aquilo que sentiu de forma repetida e com forte impacto emocional. Isso virou memória. Isso não só virou uma memória, e nessa memória está incutida significados, ou o significado. O filho foi surrado. Tem memórias de gritos, surras, berros, de dor. Agora entra o significado ou vários significados dessa experiência. E aí, o que fica registrado? Em outras palavras, na mente dessa criança, desse filho. Eu não sou um filho bom. Se eu fosse, meu pai não me espancaria. Eu não tenho valor. Se tivesse, não levava tanto grito. Eu não presto. Homens são ruins. Mulheres, mães são omissas. São covardes. Quantos significados estão dentro da estrutura neural? Ó, quantos significados que eu trouxe para vocês, baseado em uma experiência, baseado na memória. A memória é um condensado sensorial daquilo que você viu, aquilo que você escutou, ouviu e sentiu. É um condensado dessas três coisas. Agora tem uma sinapse do significado. Mas isso só não basta. Eu tenho a sinapse do significado, aí tem as outras que eu falei anteriormente. Aí tem um sentimento. Quando as sinapses se fecham as sinapses da memória. E memória é um condensado do que você viu, escutou e sentiu. A sinapse no mesmo núcleo neural do que significa, que esse é o significado, né? E aí vem algumas frases. Lisiane, seja bem-vinda. Aí vem algumas frases. Você é burro, você é um idiota, você não presta. Aí vem, o teu pai te espanca. O seu pai não te dá valor. Então tudo isso dentro dessa memória, que é ver, escutar e sentir, ele tem um significado que a sinapse se junta. E aí a partir disso tem todos esse emaranhado. Robert, seja bem-vindo. E aí agora vem um sentimento. Qual é o sentimento? Qual o sentimento que fica para esse filho, para essa criança? É tristeza, mágoa, decepção, medo, raiva e rejeição. Agora que fechou essa estrutura neural, que tem a ver, repetindo para você que está chegando agora e possa entender. Na estrutura neural
né, na mente. Tem a memória. A memória é constituída do que todo o estímulo que você viu, escutou e sentiu. E dentro dessa memória existe um emaranhado de significados. Significados que pode ser frases que você escutou, acontecimento, e a partir daí você cria interpretações a partir disso. Eu não sou um bom filho, eu não sou uma boa filha, por isso eu apanho muito, sou espancada, eu não tenho valor. Então tudo isso vem à tona. Aí essa sinapse, né, são milhões de neurônios, né? Aí guardam a memória vivida do que ele viveu. Então vai guardar nesse emaranhado, né? Então são milhões de neurônios e aí guarda a memória vivida. Aí tem os significados. Tem os significados que também estão atrelados. E provavelmente não é bom baseado nessa experiência. Tem outros sentimentos também. Quando fecha a memória faz e aí faz a crença nascer a crença. Esse é para que vocês entendam que é uma fusão, é um fortalecimento, é uma formação. Só que a merda é esse filho, quando aconteceu tudo isso, esse filho tinha 7 ou 8 anos. Quando tudo isso aconteceu, ele era criança. Só que hoje, ele ou ela tem 48 anos. E aí, formou a crença naquela época. Formou a crença naquela época. Então, tinha 7, 8 anos. Hoje a pessoa tem 48 anos, outra tem 56, tem outro que tem 34 anos, tem 30. E aí eu vou falar o que é mais importante agora, preste atenção. A merda que ele está com essa crença de criança que funcionou quando era criança, talvez tenha funcionado quando criança. Só que ele ou ela já é adulto agora. Recapitulando, Rodrigo, seja bem-vindo. Uma pessoa tem uma crença que foi construída na infância, quando tinha 7 ou 8 anos. Essa mesma crença, essa pessoa com 48, 34, Noélia, seja bem-vinda, ainda está presente, talvez funcionava quando criança, mas hoje é adulto. Ele tem essa crença, aquela memória quando criança, e o significado não é bom. E aí, esse sentimento também não é bom. Ele traz dessa memória do passado que ele não tem valor. Não tem valor como pessoa, seja filho ou seja filho ou filha. E o sentimento que ele traz dessa memória é raiva, tristeza, medo, insegurança e que ele é inferior. Ele ou ela é inferior. É um sentimento de inferioridade. Só que ele é adulto hoje. E ele continua com tudo isso dentro da mente dele, moldando todos os comportamentos
e reações que ele tem hoje. Vou recapitular tudo que eu falei dessa parte para que você entenda. Vamos lá. Você vai entender que a mente acaba estando atemporal. A criança recebeu estímulo, 7, 8 anos, criou memória, o que ouviu, viu e sentiu. Significados foram construídos naquele momento, crenças foram formadas ali. Essa pessoa se tornou adulta. Todo sentimento, toda a memória envolvido com essa crença, essa memória, está moldando o comportamento e a reação dessa pessoa, mesmo depois de 20 anos, 30 anos depois. Eu não sei se você está conseguindo entender isso. Depois de anos, essa crença ainda está atuante nessa pessoa. Então ele fica se questionando, ele não sabe por que ele não consegue guardar dinheiro. Ele não sabe o porquê ele não consegue prosperar. Ele não sabe o porquê os relacionamentos dele é conflituoso, é desarmônico, não dá certo. Não sei se vocês estão conseguindo entender isso. Todo esse processo que eu falei, nessa construção, nessa formação neural, estrutura neural, sinapse, memória, tudo isso vai resultar nesse não saber o porquê dessas coisas e outras respostas que você tanto procura. Vocês entenderam a formação de tudo isso? Tá claro para você? Tá simples? Se você não entendeu, pode falar aqui nos comentários, pode deixar aqui nos comentários. Se você está assistindo no YouTube, deixa nos comentários as dúvidas. Se você está assistindo aqui no Instagram, pode mandar mensagem no direct, né? Se essa live já tiver acabado. Então é algo para a gente refletir toda essa construção. O tema de hoje é o que é crença limitante e como identificá-lo. Então, se eu sei o que é crença e crença limitante, isso vai me nortear. E aí, mais ainda, identificar quando isso aconteceu. Quando a gente não sabe identificar, a gente acaba repetindo de forma, cega. Eu só posso mover alguma coisa se eu tiver a visão, conseguir enxergar. Primeiro a consciência. Depois da consciência eu atuo em cima daquilo, porque eu não posso atuar naquilo que eu não estou vendo. Vai passar batido. E aí nesse momento vem 3 perguntas. Na verdade vem um pouco mais de perguntas que eu vou trazer para vocês. Você entendeu o que são estímulos? Essa é a pergunta para vocês. Se vocês entenderam, manda aqui nos comentários. Então, estímulos são experiências que você tem e teve na infância, adolescente, na fase adulta. Só que dentre essas fases, essa de criança é a mais marcante. E qual é a qualidade desses estímulos, das experiências que você teve, que você recebeu ao longo da sua vida? Você já parou para pensar a qualidade desses estímulos? Se foram estímulos bons, ruins? Como foram as experiências quando você era criança? Experiências boas
experiências ruins, estímulos bons. Como foram esses estímulos? De que forma foram esses estímulos? Gritos, surras sem explicação, surras injustas. Quem está entendendo essas perguntas? A profundidade dessas perguntas. E aí vem. E os estímulos que produziram essas crenças são crenças suficientemente positivas para te fazer prosperar e para te fazer feliz? Você já parou para pensar que todo esse estímulo que foi construído na sua vida, eles foram construídos nessas experiências? Essas crenças, elas foram construídas de forma positiva para te fazer prosperar e te fazer feliz? E aí vem uma outra pergunta, outra indagação, outro questionamento para você. Essas crenças que me limitam, te limitam, elas podem ser refeitas? Tem soluções? Ou eu estou marcado, condenado o resto da vida a viver dessa forma, como resultado desses estímulos, dessas memórias, dessas crenças? Eu vou falar, deixa aqui nos comentários. Essas crenças, elas têm o poder de ser refeitas? Na sua opinião, você que está assistindo esse vídeo, você que está assistindo essa live, coloca aqui nos comentários. Será que nós estamos condenados, o que aconteceu lá no passado, vivenciar o resto da vida? Você concorda com isso? Essas crenças que me limita, te limita financeiramente, profissionalmente, conjugalmente, elas podem ser refeitas? Vou falar boa notícia para vocês. Sim, elas podem ser refeitas, podem ser mudadas, transformadas. Só depende de você. Só depende de uma forma, um método para que você faça e transforme. Ressignifique essa memória, ressignifique essa experiência. É possível você criar várias novas memórias positivas. Entenda como se fosse uma pilha de memória, onde vamos pensar que tem uma memória ruim. Aqui você vai colocando novas memórias, memórias boas, positivas, uma em cima da outra. Aquela ruim acaba perdendo a força. Então a resposta é sim, elas podem ser refeitas, podem ser atualizadas, ressignificadas, dar novos significados nisso. E saber disso nos dá novas esperanças de transformar coisas que nos incomodam, transformar coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem ficar triste, às vezes depressiva, ansioso, ansiosa. Então tudo isso é capaz de você refazer. Você não está condenado a tudo isso, ao cenário que você vivenciou. Passado é passado, só serve como referência. O que você fizer a partir de hoje, do presente para frente, você consegue reconstruir. A repetição, o forte impacto emocional desse momento, você consegue refazer essas crenças. Eu espero que essa live de hoje tenha esclarecido alguns pontos. Se você não assistiu a outra live anterior, a primeira parte,
Eu recomendo que você assista para que você possa entender a proposta completa dessa live. Essa é a segunda parte. E que você possa, contar comigo nessa jornada do autoconhecimento. Eu criei esse dia de hoje, de quinta-feira, para falar sobre psicologia, coach, análise de perfil comportamental, inteligência emocional. Inteligência emocional é o quê? É a sua capacidade de se conectar com as emoções certas, as suas emoções, para tirar o melhor de você. Na parte social, se conectar com as emoções, as suas emoções corretas, as emoções das outras pessoas corretas e tirar o melhor dessas pessoas. Isso é inteligência emocional. O poder de gerir as suas emoções. Então que você possa gerir cada vez mais as suas emoções. Ser líder de você mesmo. Ser líder das suas emoções. É o ponto-chave básico para você ser bem-sucedido ou bem-sucedida em qualquer área da sua vida. É a base de tudo. Fica com Deus. Forte abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.